Olá, boa tarde. Quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Dia do paraquedista e Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Está no ar o Boletim Guará. Nas eleições, o foco principal são os candidatos que estão na disputa. Mas tem um detalhe nestas eleições municipais. Temos 6 candidatos com mandatos na Câmara Federal e também na Assembleia. Se eleitos, quem são os suplentes? Não é incomum que políticos em mandato deixem os seus cargos por algum motivo. Seja para concorrer em outras eleições, por ser indicado a algum cargo de governo, licença por tratamento de doença ou até mesmo casos pessoais. A gente está vendo agora na eleição municipal de São Luís, 3 candidatos são deputados federais e 3 são deputados estaduais. Então o que acontece? No caso de um desses candidatos ser eleito, o suplente assume em definitivo. Então, por exemplo, você tem, no caso do Rubem Júnior, candidato do PCdoB, ele estava afastado, pediu licença de 4 meses. Aí o suplente que assumiu foi o Gastão Vieira. Então ele ficou no cargo, o Rubem Júnior voltou ontem à Câmara Federal e o suplente fica sem mandato, né? É verdade que ninguém concorre em eleição alguma ao cargo de suplente. Nas eleições, candidatos são eleitos correspondente ao número de vagas no pleito disputado. E enquanto a maioria não é eleita, alguns desta maioria se tornam suplentes das vagas dos eleitos. Aí, no caso, se ele pedir, ele pode pedir por 30, 60, 90, 120 dias, aí depende do que ele está pedindo e qual o motivo que ele tem. Lá no regimento da Câmara e da Assembleia, ele determina os motivos e quanto tempo tem. Ainda para este ano eleitoral, as vagas de suplentes são definidas pela coligação. Mas a partir de 2022, os próprios partidos serão donos das vagas de suplência. Ainda está valendo a lei anterior. Essa eleição que a gente tem agora em 2020 se refere a 2018. Então, esses deputados foram eleitos em 2018 e aí sobe o da coligação. Já os vereadores, a partir de agora que serão eleitos em 2020, aí você não tem mais a proporcionalidade de coligação, aí é por partido. Então, daqui para frente de 2020, os que forem eleitos, caso o suplente tome posse, vai ser sempre alguém do mesmo partido. Complementando bem aí o que a Mônica falou, não se elege suplente. O suplente normalmente ocupa a vaga daquele titular que pede licença, com exceção ao cargo de senador, o cargo no Senado. Que muitas das vezes o suplente sai para concorrer. Ele já tem o titular sai para concorrer uma outra eleição. Ele já tem um suplente fixo, que é eleito junto com ele. Quando ocorre a eleição para o Senado Federal, o candidato principal já tem escolhido seus 2 suplentes. Aí, quando ele se afasta, acaba acontecendo que o suplente assume, o suplente que já está ali na espera. Esperando o momento do titular da vaga sair para assumir um outro cargo. Nós vamos agora falar sobre os processos que precisam de conciliação na Justiça, porque também se adaptaram aos tempos de pandemia. Eles estão utilizando agora videoconferências para conectar as partes que precisam chegar a um acordo. Nesse período de pandemia, a internet aliada à tecnologia nunca foi tão essencial para realizar os mais diversos tipos de serviços. E quem decidiu se divorciar e pensa que precisa esperar o momento ideal para realizar o procedimento pessoalmente, é porque ainda não sabe que o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, CEJUSC, que é ligado à Justiça, continua assegurando soluções de conflitos por meio da conciliação e mediação. Com a autorização das partes envolvidas, formalizar a separação agora pode também acontecer por videoconferência. Quando a gente fala em solução consensual, o que se faz é materializar aquilo que as partes encontram de entendimento. Eventualmente, é claro, com a ajuda de um mediador que vai fazer com que as divergências sejam sanadas e as pessoas se entendam. É do próprio juiz a informação de que as respostas da Justiça têm sido aceleradas aos conflitos da comunidade. Nós temos a capacidade hoje de atender pessoas residentes em qualquer lugar do estado do Maranhão
e com outra parte, às vezes, residente fora do Brasil. Segundo informou o conciliador Guilherme Freire, somente aqui no Maranhão, 15 centros judiciários de solução de conflitos são espalhados nos mais diversos municípios. Inclusive aqui na capital, existem 2 Sejusc no fórum. Desde março de 2020 até a data de ontem, já foram realizados aproximadamente 456 divórcios pelos Sejuscs, sendo 96 só do primeiro centro de conciliação localizado no Fórum Desembargador Sarney Costa. Para atender ao aumento da procura de pedido de divórcio durante a pandemia e até as negociações de dívidas, a Sejusc, instalada no Fórum Desembargador Sarney Costa, tem disponibilizado meios rápidos e de fácil acesso à população, por telefone e por e-mail. O agendamento ele pode ser feito por e-mail, solicitando por e-mail ao centro de conciliação, pode ser feito por WhatsApp, pode ser feito pelo telejudiciário também, e todas essas informações elas constam no site do Tribunal de Justiça, no link da conciliação. Depois do intervalo, um instante só, voltamos com o Boletim Guará. Fique em casa. De volta ao Boletim Guará, vamos falar sobre transparência e controle com dinheiro público. O Tribunal de Contas do Estado realizou uma avaliação onde mais de 50% das prefeituras municipais do Maranhão não prestam o bom serviço com o portal da transparência. Sabe por que você não sabe bem o que o prefeito e os vereadores da sua cidade fazem com as verbas que são destinadas todo ano aos poderes? Porque a transparência é pequena. E isso significa que eles não apresentam os gastos feitos. A prova está na internet. A maioria dos portais da transparência está fora do padrão. Só para se ter uma ideia, das 217 prefeituras maranhenses, 116 apresentam irregularidades no portal da transparência. Isso quando o portal existe. Nós vamos representar esses órgãos para que sejam aplicadas penalidades, desde a multa até uma possível condenação superior a isso, que possa refletir na questão das contas e tal, porque a transparência é um valor que a prefeitura tem que obedecer. A situação das câmaras municipais é pior. São 175 sem informações corretas. Na maioria das vezes, o portal da transparência sequer existe. Isso leva as prefeituras e câmaras às piores notas, que são C e C-, o que demonstra uma deficiência muito grande nos poderes. É uma coisa que a gente entende como que precisa ser corrigida e de forma imediata. Nem mesmo a capital está livre das piores notas. A Prefeitura de São Luís levou nota C. A Câmara Municipal foi pior, nota C-. Essa postura por parte dos poderes representa um risco à fiscalização popular, onde o próprio povo fica de olho nos gastos. Mas isso não significa que os gestores ficarão impunes. O período eleitoral é um período bem sensível e cabe à população que vai exercer seu direito de voto reivindicar a transparência como valor da administração. Então, é uma ferramenta onde eu posso avaliar, inclusive, se o gestor público que está querendo ser reconduzido ao cargo está agindo com transparência. A transparência, há muito tempo, passou a ser uma obrigação do gestor público. Vamos falar sobre a obrigatoriedade do uso de cadeirinhas para crianças em veículos como táxi e carros de aplicativo. Já tem motorista recusando passageiros com criança pequena. Quando o assunto é andar de carro, acessórios de segurança são indispensáveis, ainda mais quando crianças são transportadas nos veículos. Por isso, a lei da cadeirinha, que era apenas resolução do Conselho Nacional de Trânsito desde 2008, agora virou lei do novo Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos a incorporação no Código de Trânsito da obrigatoriedade do uso desses dispositivos de segurança. E quais são esses usos? O bebê conforto para crianças até 1 ano, as cadeirinhas para crianças de 1 a 4 anos e os assentos de elevação para crianças de 4 a 7 anos. Com o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente na última quarta-feira, dia 14,
Essa nova regra passa a vigorar no prazo de 180 dias. As fiscalizações ficarão mais acirradas e a multa para quem desobedecer à lei será gravíssima. Nós temos uma regra, uma obrigatoriedade juridicamente mais fortalecida a partir do momento em que ela é incorporada no Código de Trânsito Brasileiro. E com certeza todos os órgãos de trânsito do país inteiro vão começar a fiscalizar de forma mais incisiva o uso desses dispositivos de segurança. Tiago é motorista de aplicativo e afirma que a plataforma não obriga os motoristas a possuírem o dispositivo de segurança. Por isso, ele se sentiu à vontade quando precisou dispensar uma corrida de cliente com criança por não possuir a cadeirinha. Outra vez eu tive que cancelar porque eu percebi que a corrida era para fora da capital, tinha que pegar a BR. Então, eu preferi não arriscar ser abordado uma blitz se essa criança está sem a cadeirinha, sem o item de segurança, né? E então eu acabei não fazendo. Conformei o aplicativo ele tem essa opção que você cancela a corrida especificando o motivo. Lá você diz que é a falta da cadeirinha, então você não corre risco nenhum de sofrer alguma penalidade. Na nova lei, o uso do bebê conforto e a cadeirinha automotiva continua como obrigatoriedade nos veículos para crianças de 0 até 10 anos. Esse bebê conforto é de recém-nascido até 1 ano. Já nessa cadeira automotiva, suporta a criança de 0 anos até 12 anos. Aqui nessa loja, por exemplo, os preços de dispositivo de segurança variam de R$ 280 até R$ 2.000. E a partir de 180 dias, quando a lei começar a vigorar, o veículo que não possui esse dispositivo poderá sofrer multa gravíssima. Não é à toa que a procura pelo acessório tem crescido e mesmo com a diversidade de modelos, existem também formas de instalar a cadeirinha no automóvel. A gente consegue vender em torno de 150 cadeiras dessas por mês, né? E a gente tem um grande diferencial agora, que é o sistema Isofix, que é o sistema mais prático de encaixe seguro, que é direto ao chassi do carro. E sem falar que a partir de 2020 todo carro é obrigatório ter esse sistema. Então a procura tem aumentado tanto pela parte de fabricação de automóveis que vem com esse sistema Isofix e pela parte da lei. Um incêndio atingiu terreno no bairro do Ipaz. Yane Glauci Freire tem mais informações. Na noite desta quarta-feira, um incêndio atingiu o terreno próximo à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, SMTT, na Avenida Daniel de Latouche, no bairro Ipaz. O fogo foi controlado por volta das 7h30 da noite. Em seguida, eles realizaram o procedimento de rescaldo como prevenção a novo foco de incêndio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio provavelmente foi ação humana. É com você no estúdio. Agora nós vamos ao intervalo. Na volta a gente vai falar sobre uma situação tanto que complicada e revoltante. É na volta do intervalo. Fique em casa. De volta ao Boletim Guará. Agora, preste bem atenção nessa notícia. Ontem, câmeras de segurança de uma residência no bairro do Quatraque 5 registraram uma violência extrema de bandidos contra uma idosa. Os suspeitos armados foram flagrados agredindo uma idosa para roubar o carro dela. Pelas imagens, pode-se ver os suspeitos arrancando a idosa do carro e jogando ela no chão. Graças a Deus ela se levantou, pois eles ainda poderiam ter atropelado a vítima. Aqui não tem essa de não mostrar a cara dos bandidos. Preste bem atenção agora nos detalhes. Vejam bem como é que eles, apesar de estarem utilizando máscaras, acredito que é possível identificar com certa facilidade. É possível, inclusive, que a polícia saiba quem são esses dois elementos. Um, inclusive, armado, com a arma de fogo em mãos. E agiram contra uma senhora de idade. Graças a Deus, não aconteceu nada demais com ela. Ela conseguiu ainda levantar. Mas até onde a gente vai com esse tipo de situação? Dois elementos como esse não merecem perdão, não. Cadeia para eles, imediatamente.
O carro da vítima, inclusive, já foi localizado no bairro do São Cristóvão. O carro que a vítima estava foi encontrado no bairro do São Cristóvão. Agora precisa encontrar também esses 2 elementos para que eles possam pagar por este crime. Quem sabe não tenham até outros crimes que eles tenham cometido, que já sejam de conhecimento da polícia e que ainda não estão cumprindo a pena, porque ainda não foram localizados. E com essa informação, o Boletim Guará de hoje fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí o horário eleitoral gratuito e depois Danilo Quixaba com Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde. Paz e bem a todos.